Extermínio à Evolução, lançado 27 anos após o original e terceira entrada dessa franquia, é aguardado com altas expectativas pelos fãs do terror, porque o original de 2002 é descrito como um dos melhores filmes de zumbis da história. Mas eu pessoalmente não acho isso. Na verdade, eu não acho que ele passou nem perto. Eu gosto sim de alguns temas abordados do filme, como os temas políticos que é colocado lá no terceiro ato. E a cena do corvo com uma gota de sangue, mostrando que a sorte de alguém pode mudar com um estalar de dedos. Outra coisa que eu achei bastante bacana é o protagonista acordar no hospital enquanto estava acontecendo a pandemia. Ele não sabe nada do que está acontecendo. E isso inspirou até mesmo Walking Dead. Esse filme é de 2002 e a HQ, a primeira edição, veio em 2003. Apesar desses pontos fortes, tem detalhes em que eu não gostei nem um pouco, como por exemplo a direção de atores, que tem momentos que é bem estranha. O que passa na cabeça dela? E todo esse aspecto mais documental, realista, é jogado no lixo com o protagonista virando o Batman no final e atacando vários militares, e parece que tudo dá certo com ele e tudo dá errado com os militares. Diálogos ruins, música desconexa. E a fotografia que foi tão elogiada, com essa câmera tremida, cheia de cortes, filmada em cima, eu não gosto nem um pouco e não foi tão original assim como dizem. Pois essa onda começou em 1998 com o filme O Resgate do Soldado Ryan de Spielberg. Foi filmado com a câmera na mão, trazendo aquele aspecto mais documental. Mas a câmera não era tão nervosa assim como os filmes que foram inspirados anos depois. Pois em 2002, mesmo ano do extermínio, foi lançado a Identidade Bourne. E essa ideia da câmera nervosa foi levada à 10ª potência. Não dava mais para entender nada, era tudo muito em cima, muito tremido, muitos cortes, então qualquer ator sem experiência nenhuma parecia um faixa preta. Hollywood foi tomada por esse tipo de fotografia, toda a produção tinha que ser assim, mesmo que não casava muito com a proposta do filme, ficando bem estranho. E quando o filme era ruim, nem as coreografias das cenas de ação dava para tirar proveito. Para mim, essa foi uma fase sombria e horrível de Hollywood, como hoje em dia que está acontecendo com a saturação de filmes de super-heróis e live actions de filmes de animações. Por sorte, essa técnica desleixada e preguiçosa de câmera nervosa foi deixada de lado em 2014 e 2015 com o surgimento de filmes como John Wick e Estrada da Fúria. Então, eu expressei toda a minha opinião aqui para situar vocês porque eu não sou um grande fã do filme original e de sua sequência e também porque eu não tive grandes expectativas com esse filme aqui. Mas então beleza, iniciando ele, me deixou preocupado porque acontece um grande ataque e a câmera tremida, filmada bem em cima, um personagem tem que fugir, mas não respeita muito bem a continuidade. Até agora eu estou me perguntando se a porta da igreja foi fechada ou não. E eu lá no cinema pensando, caramba, eu vou ter que aguentar 2 horas dessa desgraça? Mas basta passar essa introdução e o filme nos estabelecer que se passam quase 3 décadas após o surto da pandemia da raiva, para o filme me fisgar já de cara e me manter assim até o final. Acompanhamos uma família que mora em uma comunidade que se estabeleceu em uma pequena ilha na costa da Escócia, conectada com o continente somente com uma estreita ponte que some e desaparece dependendo da maré. E vocês não estão dependendo de maré para deixar o like, é muito fácil e me ajuda demais. Se gostarem do vídeo, considerem se inscrever e ativem o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Aqui você fica muito bem informado sobre filmes e games de terror. E também não se esqueçam de deixar nos comentários qual sua opinião sobre esse filme. O protagonismo me pegou de surpresa aqui. É de um garoto de 12 anos, interpretado por Alf Williams, ele se chama Spike, filho de Jamie, Aaron Taylor-Johnson, e Isla Jodie Comer, que está sofrendo com demência causada por uma doença. Jamie é muito casca grossa, ele tem a missão de ir até o continente e pegar suprimentos,
Mas o problema é que lá está cheio de infectados. E a primeira vez em que vamos acompanhar essa missão, o garoto Spike vai pela primeira vez com seu pai, e isso cria um paralelo muito bacana, porque o garoto é como se fôssemos nós, o público. Completamente inexperiente, ele está aprendendo lá sobre o mundo e nós, o público, se conectamos com todo esse universo. E a dinâmica de pai e filho em um mundo inóspito é muito bacana, lembrando até mesmo de Kratos e Atreus. E apesar desse ser o terceiro filme da franquia, esse mundo está muito diferente do que vimos pela última vez em Extermínio 2. Pois já se passaram 27 anos, então a sociedade regrediu em termos de tecnologia e os zumbis, que seriam na verdade infectados, evoluíram. Tem os menos perigosos, que são extremamente nojentos, que são chamados de rastejadores, tem os maratonistas e tem o pior de todos, que são chamados de alfa. Ele é muito alto, forte, rápido, difícil de matar e de despistar, porque ele é muito inteligente. E os planos da missão acabam sendo frustrados, deixando tudo muito mais perigoso pela infelicidade de ter cruzado com um desses. A edição do filme é frenética e tem cortes até mesmo desconexos, mostrando cenas documentais de guerras e até cenas em que tem alusão à Idade Média, pois é essa situação em que a comunidade se encontra. Tem uma parte com sonho em que a tela fica toda vermelha, é muito bonito. E tem cenas em que quando é acertado flechadas, o filme dá uma pequena pausa. Ele é muito autoral e estilizado. E eu entendo que boa parte do público pode não gostar do filme por essas cenas mais estranhas. Como, por exemplo, a fotografia. Aparece uma pessoa correndo, depois um infectado logo no fundo, depois corta para um plano panorâmico mostrando a ameaça e a vítima no mesmo plano, depois corta para o rosto do infectado e aqueles grunhidos muito agoniantes, e junto disso tem o som, com uma música muito frenética e também dá para ouvir, claro, de maneira mais sutil, barulho de manadas de búfalos correndo. Tudo isso para intensificar ao máximo a urgência. E falando nas perseguições, ela tem aos montes no filme. E elas são impressionantes, como por exemplo, a primeira que acontece no filme, ela se inicia num campo com mato alto, indo até uma floresta e um personagem atirando com arco e flecha e correndo. Daí ele dá uma paradinha para atirar de novo, mas tem muitos infectados atrás e ele tem que continuar correndo e agindo. E essa é uma típica cena com terror e ação que causa muita adrenalina, pois a situação para o personagem definitivamente não está sob controle. O que faz aumentar ainda mais a eficácia são os infectados. Todos eles são pelados, têm espasmos, chega a dar até uma agonia, então eles são muito repulsivos, mas no bom sentido, pois esse é um filme de terror. Pois à medida que eles começam a se aproximar mais dos personagens, você fica já todo arrepiado. Mesmo eles não sendo tão deteriorados como os zumbis, mas é igualmente assustador, pois aqui tem alguns degraus a mais no realismo. E nesse filme tem cenas lindas e assustadoras, como por exemplo, quando eles têm que atravessar a ponte com a maré já subindo, tendo água até a canela, e vindo um alfa atrás. Com os protagonistas perdendo o psicológico no caminho e ficando cansados, e esse alfa correndo implacavelmente com a mão bem alta, parecendo até o T-1000 em O Exterminador do Futuro 2. Dá pra ver de longe o respingo da água onde ele tá pisando, é uma cena maravilhosa demais. E apesar do elenco ter grandes atores como Ralph Fiennes, Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, o protagonismo do garoto, Alf Williams, não é destoado a nenhum momento. E seja lá com quem ele vai contracenar, a sua atuação nunca é ofuscada, ótimo ator. A câmera caótica vai se acalmando no decorrer do filme, me entregando uma ótima experiência, tendo cenas de ação, drama, comédia, tudo isso sem ofuscar o terror que predomina. Os detalhes que eu não gostei foram mínimos, como uma cena que aparece uma manada de ganus e o CGI é bem perceptível, bem numa cena em que Aaron Taylor-Johnson está em cena, me fazendo lembrar diretamente de Craven. No! No! No!
E o outro detalhe é que o filme flerta com road movie, como por exemplo, o protagonista ele se encontra com um militar e uma infectada grávida. E para essas cenas não parecerem completamente desconexas, o filme nos apresenta antes de cruzar com o protagonista, como uma infectada grávida ali, uns militares aqui, uns ganus correndo, que logo adiante no filme vai servir para outra coisa. Mas mesmo assim, essa apresentação prévia também parece desconexa. Mas depois que se acostuma, as situações sempre são muito inventivas e interessantes. Créditos do ótimo roteirista Alex Garland, que também já escreveu Guerra Civil e Warfare. Ele gosta muito de escrever roteiros em que entra e sai personagens e situações, e ele manda muito bem. E tais problemas em que eu citei são mínimos diante de um filme lindo que evoca emoções e autoral. Diferente dos outros filmes que você vê por aí, ele tem sua identidade em todos os aspectos. E diante de live action, de animações, de remake, de continuações a todo momento, eu sei que essa aqui também é uma, mas ele se destaca de todos os outros nesse quesito de criatividade. Enfim, a Sony se redime com esse excelente filme após essa péssima fase com que ela estava passando. É Venom 3, Until Dawn, Craven, mas agora veio um filme que deu para ver, diferente dos outros, que teve liberdade criativa, orçamento e tempo para fazer o filme. Pois aqui o roteiro e a edição não foi feito para agradar as grandes massas, e a classificação indicativa é para 18 anos. Eles não tentaram amenizar ou cortar cenas de violência para abranger o máximo de público possível, aumentando a arrecadação da bilheteria. Muito pelo contrário, é violência extrema, sangue espichando, cabeça sendo arrancado. É nítido que Danny Boyle fez o filme que ele queria mesmo. O final é completamente maluco, parecia até a apresentação dos vampiros de Crepúsculo. Eu fiquei aí me perguntando, isso aí é real mesmo ou o menino estava sonhando? É tão fora do tom e tão fora da realidade do filme que nem parecia de verdade. E com isso me trouxe muita curiosidade para ver a sequência que foi rodado junto com esse filme aqui. E a data prevista de lançamento é janeiro de 2026. E será dirigido por Mia da Costa, que comandou o remake de Candyman e as Marvels. Eu não gosto nem um pouco dessa diretora e o estilo não parece casar com ela de maneira nenhuma. Mas espero que Boyle esteja lá guiando ela. O que me preocupa é Hollywood ver o resultado de bilheteria desse filme aqui e começar a implementar em todos os filmes essa câmera nervosa. Em O Extermínio casa muito bem, mas não pode ser colocado em qualquer filme. Como, por exemplo, eu lembro que eu tinha assistido naquela época amaldiçoada o filme Dominó. Eu quase sangrei pelos olhos de tanta tremedeira de câmera que tem. No contexto geral, O Extermínio é um filme excelente que evoca várias emoções. Chocante na violência, tenso nas perseguições, muita adrenalina nas cenas de ação, engraçado quando deve ser, e muito dramático na jornada de filho e mãe. Nota 8. Então seria isso, pessoal. Aqui no meu canal, Tela Maldita, você vai saber tudo sobre filmes e games de terror. Se você gosta desse gênero, tá muito bem servido aqui. Então não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem. E ativem o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E assista também a crítica do filme original da Max, Terror no Rio, e Premonição 6. Até o próximo vídeo e tchau!